Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Acharam? Está escrito o seguinte: E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Tem uma versão que diz a mesma coisa e eu gosto bastante. Na verdade, Pedro disse, segundo o original grego, o seguinte: Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu gosto muito dessa versão, porque aqui Pedro está obedecendo uma ordem. Ele deixa claro que está obedecendo uma ordem. O Senhor está mandando, então obedeça, eu vou fazer. Mas no original grego, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então eu vou ler aqui, de novo, o versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos falar nas duas versões. Vamos lá. E respondendo, bem alto, e respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Quem crê que isso aconteceu? Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, olhe para o céu. Vai aplaudindo e dando glória. Isso. Pai, que coisa linda. Eu vou convidar as pessoas que estão assistindo para glorificarem também, para aplaudirem também. Quem está ouvindo pela rádio e pela TV, junte-se a nós agora aqui em São Paulo. Vamos glorificar a Deus também. Que coisa linda. Em toda parte, meu Deus, tem alguém te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir um homem. Eles querem ouvir a tua palavra. É a tua palavra que produz resultado. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Quem era o Pedro? Um pescador semi-analfabeto. Ele tinha 3 sócios no negócio de pescaria. O irmão dele, o André, e os amigos Tiago e João. Tiago e João eram irmãos também. Então, 2 irmãos eram sócios de 2 irmãos. Pedro, então, tinha 3 sócios, o irmão dele e mais os 2 amigos. E eles tinham 2 barcos. O que eles pescavam, eles dividiam. Eles comercializavam em Cafarnaum e o peixe era o alimento, além de mais popular, aquele que era consumido diariamente, até no café da manhã. Quando a gente vai para Israel, no café da manhã tem peixe cru para comer. A gente em jejum, tá lá, tem peixe cru. Eu como, volto e repito. E vou de novo e pego mais. É a alimentação deles. Então, o mar da Galileia, que é na verdade, um grande lago de água doce, ele não é um mar, porque ele é formado pelas águas do Rio Jordão, que desembocam numa depressão,
Ele tem 13 quilômetros de largura por 26 quilômetros de comprimento. Quem olha assim fala, é um mar. É que nem o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, quando os portugueses descobriram o Brasil, chamavam de mar, rio-mar. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E ele tem muito peixe, mas muito peixe mesmo. Toda a economia girava na época de Jesus, especialmente na cidade de Cafarnaum, onde Pedro morava, toda a economia girava em torno do Mar da Galileia. E Pedro, juntamente com seus 3 sócios, ganhava vida assim. Pedro era casado, a sogra morava junto, ou ele morava junto com a sogra, não sei. E tinha outras pessoas na casa. Quer dizer que Pedro tinha que trabalhar e pescar todo dia, juntamente com seus 3 sócios, para prover o sustento da família dele e das pessoas que compravam os seus produtos, os seus peixes. Todo dia eles saíam para pescar, menos em dia de sábado. Eles tinham que descansar. Aí, justamente era sábado, né? Jesus foi na igreja do Pedro, na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ainda não era famoso nessa ocasião. Quando Jesus conheceu Pedro, já mudou o nome dele para Cefas, uma palavra aramaica que significa pedra. Mas Pedro achava Jesus um mestre, tanto que ele chamou Jesus de mestre aqui. Chamar a pessoa de mestre era reconhecer a autoridade de ensino. Mas Pedro ainda não chamava Jesus de Senhor. Pode reparar, aqui ele chamava Jesus de mestre, porque ele ainda não acreditava em Jesus como Senhor. Mas ele estava conhecendo Jesus. E no dia que Jesus foi na igreja do Pedro, foi só Jesus entrar, um homem do meio da multidão deu um murro, assustou todo mundo. E mudando a voz do homem, o demônio disse: que viestes fazer aqui, Jesus? Vieste destruir-nos. Bem sabemos quem tu és o Filho de Deus. Pedro escutou isso e Jesus disse: cala-te e sai dele. E o demônio saiu do homem, o homem ficou liberto. Pedro ficou impressionado. Quando acabou a reunião, era quase hora do almoço, Pedro falou: Jesus, vamos lá na minha casa, eu moro aqui perto. Aí foi Jesus, Pedro, Tiago e João e o André. Foram lá na casa de Pedro. Quando chegaram lá, a sogra estava doente. Jesus, então, segurou na mão da sogra de Pedro, ela estava de cama, jazendo em febre, e Jesus repreendeu a febre e a sogra ficou curada na hora. O Pedro ficou maravilhado. A fama de Jesus, por causa das coisas que ele estava fazendo, como expulsar demônios e curar doentes pelo caminho, se espalhou ali na redondeza, no bairro onde Pedro morava, e no fim do dia, uma multidão cercou a casa. Era gente em maca, gente carregada, gente de muletas, pessoas doentes com todo tipo de enfermidade, gente oprimida, gente perturbada. Cercaram a casa, encheram a casa, e Pedro viu Jesus colocando as mãos e curando os doentes na hora. Pedro viu Jesus expulsar mais demônios. Puxa, quem é esse homem? Quem que é esse homem? O demônio falou que ele é filho de Deus. E os demônios saíam gritando, denunciando: tu és o filho de Deus. Pedro, será que ele é o filho de Deus mesmo? Quem é esse homem que chegou aqui? Eu sei que ele morava em Nazaré. Ele é Jesus o Nazareno. Mas os demônios estão dizendo que ele é o filho de Deus. Os demônios têm medo dele, os demônios obedecem. As doenças desaparecem. Quem é esse homem? A casa de Pedro virou praticamente uma igreja. Tinha muita gente, o Evangelho diz que todos foram curados e libertados, e isso se estendeu até de noite. Quando escureceu, todo mundo já estava abençoado, Jesus despediu o povo, e Pedro foi lá conversar com André, com o Tiago e com o João, e disse: amanhã nós temos que ir para o mercado levar os peixes.
Amanhã é o primeiro dia da semana. Vamos pescar agora. Já é mais de meia-noite. Já podemos ir pescar. E eles iam pescar com o barco lá no mar da Galileia, de noite, porque era o horário melhor para pegar os peixes. E o Pedro sabia quais eram os pontos no mar da Galileia, onde jogando a rede, com certeza, pegaria muito peixe. Pedro sabia quais eram os lugares onde os peixes se aninhavam, onde eram os ninhais dos peixes, onde os peixes se reproduziam, onde os cardumes estavam, onde os peixes dormiam. Pedro sabia quais eram os pontos do mar da Galileia onde era possível pegar muito peixe. Enquanto Pedro e o seu irmão André, dentro de um barco, entrou no mar da Galileia, também o Tiago e o João em outro barco, os dois entraram no mar da Galileia e também foram lançando as redes. E aí, Tiago, deu sorte aí? Ih, não pegamos nada. Vai mais para frente. E você, Pedro, está conseguindo pegar? Ah, estou jogando a rede aqui, não pego nada. E eles iam se comunicando. Era um esforço de lançar a rede, puxar a rede e a frustração de não ter nada. Vamos um pouco mais para frente. Vamos mais ali onde a gente costuma sempre pegar peixe. E eles jogavam a rede, de novo a frustração. E aí, Pedro, pegou alguma coisa? Nada até agora. E vocês? Nada até agora também. E enquanto isso, Jesus, que tinha trabalhado o tempo todo expulsando demônios e curando doentes, ele foi orar de madrugada. Ele saiu da casa da sogra de Pedro e ele ficou orando num lugar deserto ali, sozinho, ele e o pai. E passou aquela madrugada orando. Aí o dia nasceu. Pedro, André, Tiago e João vieram com seus barcos para a praia. As redes só tinham enrosco. Nenhum dos dois barcos tinha conseguido pegar peixes. Eles estão cansados, arrasados, é de manhã, estão com fome, eles querem dormir, eles querem descansar, querem comer alguma coisa em casa. Estão lavando as redes, porque hoje à noite nós vamos pescar de novo, vamos tentar outra vez. Hoje não demos sorte, hoje não conseguimos pegar nada. E Jesus, que estava orando até o sol nascer, levantou e veio caminhando à beira-mar. E ele veio direto aonde estava o Pedro e o André com seu barco. E o barquinho do Tiago e João do lado. Eles estavam lavando as redes. A multidão atrás de Jesus. Jesus, para poder falar com a multidão, pediu para o Pedro: posso entrar no teu barco? Claro. Agora, por favor, empurra, afasta um pouco da praia. Aí Pedro, dentro d'água, foi afastando o barco. E Jesus, de dentro do barco, olhando para as pessoas na praia, começou a pregar. Não sei o que ele pregou. Ele pregou, e quando terminou a sua pregação, Jesus disse assim: Pedro, volta para o mar. Volta para o mar. Vai lançar a rede outra vez. Quando Pedro recebeu esta palavra, ele tinha experiência de sobra para contra-argumentar. Porque, afinal de contas, ele sabia que Jesus, lá em Nazaré, era carpinteiro. O que um carpinteiro entende de pescaria? Ele ainda não acreditava em Jesus. Ele estava formando uma opinião a respeito de Jesus. Ele podia dizer: esse homem não entende nada, ele é carpinteiro, ele não entende nada de pescaria. Eu sou pescador há muitos anos. Eu tenho experiência de sobra com esse negócio. O melhor horário para pescar é de madrugada. E a gente não pegou nada. Agora muito menos, que o sol está forte. Agora muito menos, os peixes desapareceram. O barulho, a agitação espantaram os peixes. As populações conversando alto, os barulhos. Os peixes já se esconderam. Agora não pega mais nada.
Aí Pedro, ao invés de usar os argumentos, por alguma razão, ele deu essa resposta para Jesus. Mestre, ó mestre. Ele não disse Senhor. Mestre. Essa era uma forma respeitosa de tratar uma pessoa que tinha conhecimento bíblico. Mestre. Quer dizer, mestre, tinha um monte de mestre em Israel. Em outras palavras, rabi. Rabi. Havendo trabalhado toda a noite, a noite toda. Não ficamos só meia hora pescando, não. Não foram 15 minutos de tentativa. A noite toda, hora após hora, até o dia raiar. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Aí Pedro entrou no barco. Quem está dentro do barco com Pedro? O André. E quem mais? Jesus. Aí o Tiago e o João, no outro barco, vamos também. Vamos acompanhá-los. Aí os dois barquinhos, com aquele sol forte já da manhã, foram entrando no mar. Mas quem que está dentro do barco de Pedro? Jesus. Antes, Pedro estava com o barco sem Jesus. Qual é a diferença agora? Quem está dentro do barco de Pedro? Agora vai pegando a coisa, Olha o que Jesus fez. Acompanhe o progresso da situação. Primeiro, Jesus entrou na igreja de Pedro. Tudo bem, mais um dentro da minha igreja. Depois Jesus entrou na casa de Pedro. Depois Jesus entrou na família de Pedro, curando a sogra dele. Agora Jesus está entrando aonde? No barco. E o barco era o quê? Ferramenta de trabalho. Jesus está entrando na vida profissional do Pedro. Acompanhe esse progresso. Você veio aqui na igreja, ótimo. Jesus está aqui na tua igreja. Amém? Jesus está aqui. Mas Jesus, ele quer entrar na tua casa também. E não só nessa casa de tijolos e telhados, aí, telhas. Ele quer entrar nessa casa aqui, que não é feita por mãos humanas. E ele quer entrar na tua família. Ele quer operar na tua família. Curar os doentes na tua família, libertar os viciados na tua família. Mas não basta. Onde mais ele quer entrar? No teu trabalho. Jesus quer entrar na tua vida profissional. Você acha que ele não se importa com o teu trabalho? Você acha que ele não se importa se você está ganhando dinheiro ou não, se você tem dívidas ou não, se você está com dificuldades, se você está desempregado, desempregada, a tua profissão, se está fracassando ou tendo sucesso? Você acha que Jesus não se importa com isso? Ele quer entrar também no teu trabalho e digo mais, quer entrar também na tua aposentadoria. Ele quer entrar no teu negócio próprio. Ele quer entrar na tua vida profissional e em tudo que você está fazendo. Vou abrir um negócio, pastor. Jesus quer entrar nesse negócio novo que você vai abrir. Veja, ele foi entrando em todas as áreas da vida do Pedro. Essa é a presença de Jesus na nossa vida. Não apenas um encontro com ele na igreja. Pedro encontrou Jesus lá na igreja dele, na sinagoga. Não um encontro com Jesus só na igreja. Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus entrou na família de Pedro. Agora Jesus saiu da oração e foi direto lá na praia onde o Pedro tinha estacionado o barco e estava lavando as redes. Jesus, ele usa o trabalho de Pedro para pregar a palavra e agora ele vai entrar com tudo para abençoar o trabalho de Pedro. Está pegando a coisa? Deixa Jesus não apenas aqui na igreja.
mas faz ele entrar na tua casa também. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa. Aquela música do Regis Danese é boa, né? Entra na minha vida. Entra na minha vida. Viu? Entra na minha família. Fala para Jesus, entra no meu trabalho. Entra em tudo. No meu casamento, no meu lar, em tudo que eu estou fazendo. Jesus agora entrou finalmente na vida profissional do Pedro. Quando o barco está lá já, no meio do mar, Jesus diz, lança a rede. E ele lança. Quando Pedro lançou aquela rede, com o sol a pique, o dia já quente, numa hora improvável, numa hora em que certamente não seria possível conseguir nada. Quando ele lançou a rede, por que ele lançou? Por causa da palavra de Jesus. Está ouvindo essa palavra aqui? Se até hoje você fracassou, o Senhor está falando com você agora. O próprio Senhor está falando com você agora. A partir de agora vai ser diferente. Pode ter fracassado até hoje, mas você mandou eu entrar na tua vida, eu entrei e vou te abençoar. Vou abençoar o teu trabalho, vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família, vou te abençoar como pessoa, vou abençoar tudo o que você está fazendo. Eu vou abençoar todas as áreas da tua vida. Pedro, numa hora improvável, sentiu os trancos. A rede ficou pesada. André, me ajuda, a rede está pesada. Vamos puxar, a rede está pesada. Mas eles não conseguiam puxar a rede. E era tanto peixe, que eles arrebentavam a rede e começavam a pular para fora. Eles, vamos puxar, não conseguimos. Ô Tiago, João, vem ajudar. Aí eles vieram remando rapidamente. O que aconteceu? Olha quanto peixe, como é que pode? O coração do Pedro ficou disparado. Mas como que pode? Aí eles uniram forças e foram dividindo os peixes. E diz o Evangelho, você pode ler depois, que eles encheram os 2 barcos. Não só o barco de Pedro. A bênção que estava no barco do Pedro também transbordou para o barco do Tiago e do João. A bênção que você veio buscar já é tua, mas vai transbordar para toda a tua família. E vai transbordar para quem chegar perto de você. Você vai ser a bênção. A bênção vai ser tão transbordante na tua vida, que quem se aproximar de você será abençoado. Encheu o barco do Tiago e do João também. Olha só. Transbordou a bênção. Os 2 barcos foram cheios. Pedro, quando viu aquilo, o coração disparado, ele sabia que aquilo não era por acaso. Aquilo não foi sem querer. Olha, uma madrugada de pescarias, ele estava com o braço doendo de tanto jogar a rede em vão, cansado. Tantas tentativas e nada. E na primeira com Jesus, naquela hora improvável, conseguiu um resultado daquele. Em outras palavras, horas e horas e horas trabalhando em vão, e em 1 minuto com Jesus, o problema resolvido. Até hoje você pode ter sido um burro de carga. Até hoje você pode ter sido um camelo. Se matou de trabalhar e nada, não viu resultado. Você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, luta e não conseguiu nada. Mas hoje é diferente. Você pode ter passado anos fracassando, mas 1 hora com Jesus Cristo vai mudar a história da tua vida. Aquilo que era fracasso vai se tornar um sucesso.
aquilo que era vazio vai transbordar, aquilo que estava oco vai ecoar. Porque a diferença aqui é Jesus no barco, a diferença é Jesus na tua vida. O que aconteceu com Pedro naquele momento quando ele viu, não, isso não é coincidência, e também não foi sorte? Qual foi a reação de Pedro? Eu quero ler para você. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor, não é mais mestre? Não é mais mestre? Do que ele está chamando Jesus? Antes de o milagre acontecer, ele era mais um mestre em Israel. Pedro já estava se convencendo que ele era um mestre especial, porque ele expulsa demônios, ele cura doentes, ele diz palavras maravilhosas. Pedro já estava reconhecendo nele uma autoridade espiritual, mas o chamava de mestre, quer dizer, um mestre de prestígio. Mas depois deste milagre, não, Jesus não é mais o meu mestre, Jesus é o meu Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra Senhor? Dono. Diga Senhor. Em outras palavras, dono. Pedro está dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Toda vez que uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus e deixa de considerá-lo um ser humano brilhante, um sábio do passado, um gênio da humanidade. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus e deixa de considerá-lo apenas um profeta ou um espírito grandemente evoluído, quando a pessoa finalmente entende quem é Jesus e sabe quem Ele é, o Senhor, o dono de tudo, um temor muito grande vem sobre a pessoa. Porque temor se deve somente a Deus. Nós não podemos temer mais ninguém, nem o diabo. Temor só se deve a Deus. E Jesus é Deus. E quando Pedro se prostrou aos pés de Jesus, Pedro é judeu. O judeu é proibido de se ajoelhar diante de um homem. Pedro jamais se ajoelharia diante de Jesus, o Mestre. Mas Pedro está se ajoelhando diante de Jesus, o Senhor e dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Pedro sabe agora que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o dono. Judeu não se ajoelha diante de homem algum, só diante de Deus. Pedro reconhece que Jesus é mais do que o Filho de Deus. Ele criou uma convicção mais poderosa do que os demônios tinham a respeito de Jesus. Pedro sabe que ele é além de Filho de Deus, ele é o próprio Deus, por isso ele se prostra diante de Jesus e confessa ser um pecador. A sua vida foi desnudada. O seu passado se tornou transparente diante dos olhos do Senhor. Ele se sentiu desnudo, vulnerável. Ele sabia que Jesus, só de olhar, conhecia todo o passado de Pedro. E garanto para você que Pedro não era boa coisa. Como eu também não era. Pedro sentiu-se miserável, um miserável pecador, porque ele reconheceu que Jesus é o Senhor, Jesus é o dono. Por isso que ele diz, ausenta-te de mim. Em outras palavras, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu não sou digno nem de que o Senhor esteja aqui no meu trabalho, na minha vida. Sabe,
Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Não precisou contar quais eram os seus pecados. Ele só disse, eu reconheço. Eu sou um pecador, eu sou indigno, eu sou um pecador. 700 anos antes do Pedro, 700 anos antes, um jovem chamado Isaías teve uma visão. E ele escreveu sobre esta visão no capítulo 6. Ele disse, eu vi um alto e sublime trono. E o Deus Todo-Poderoso assentado sobre aquele trono. E o seu séquito enchia a casa. Eu vi Deus assentado sobre o seu trono. E os querubins e serafins voavam em torno dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 cobriam os pés. E eles diziam o tempo todo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. E eu, quando tive aquela visão, eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado, e eu disse, está no versículo 5, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. E ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Toda vez que uma pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor, sente este temor. Sabe a diferença entre Jesus e as outras entidades? Entre os espíritos. Jesus e os anjos, por exemplo, os serafins. Pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus sabe a diferença entre ele e qualquer outra criatura, porque ele não é criatura, ele é criador. A pessoa sente temor, muito temor. Foi o que o Pedro sentiu. Jó, que conversava com Deus, no final da sua luta, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o viram. Ele viu o Senhor. Jó viu o Senhor. Mas agora os meus olhos o viram. E por causa disso, como eu me abomino, como eu reconheço que eu sou miserável. Eu tenho nojo de mim mesmo, do homem que eu sou diante da santidade de Deus. Agora eu me abomino até o pó, até a cinza. Toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor sente isso que Pedro está sentindo. A convicção de que ele é santo e que a própria pessoa é uma pecadora. Só que Pedro aqui diz, não, Senhor, ausenta-te de mim. Pedro não sabe que Jesus veio justamente para buscar os pecadores. Quando você diz que é um pecador, que é uma pecadora, Jesus diz, é você que eu vim buscar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você diz, eu sou um pecador, fica longe de mim. Pelo contrário, é você que eu vim buscar. Amém? É você que eu vim buscar. Eles estão com temor. Agora, o que Pedro estava fazendo naquele barco? Fala aí, gente. Estava pescando. E Jesus? Pedro estava pescando e Jesus também estava pescando. Pedro estava pescando peixe. Jesus estava pescando homens. Eu estou te falando da pesca maravilhosa, porque Jesus vai abençoar o seu trabalho. Mas Ele vai abençoar o seu trabalho, sabe por quê? Porque Ele está trabalhando na tua vida. Não é no teu trabalho que Ele está interessado.
Ele está interessado em você. É você que ele veio buscar. Pedro estava pescando peixe, Jesus estava pescando homens. Aí Jesus disse para ele: não tenha medo não, Pedro. A partir de hoje, você será pescador de homens. Está pegando a coisa? Jesus vai abençoar a sua vida, o seu trabalho, tudo o que você está fazendo, se você deixar ele entrar. Não só na tua igreja aqui, não se encontrar com ele só aqui de vez em quando, mas você deixar ele entrar na tua casa. Nas duas, viu? Naquela casa onde você mora com a tua família e nessa casa aqui de carne e ossos onde você mora com a tua alma e com o teu espírito. Se você deixar ele entrar aqui também, aí ele vai falar: agora eu quero entrar também na tua vida profissional, no teu trabalho. Quero entrar em tudo que você faz e eu vou te abençoar. E ele vai abençoar o teu trabalho, sabe para quê? Para que você reconheça que ele é o dono de tudo. Para que você o chame de Senhor. Para que você o trate como Senhor. E é isto que ele é, o Senhor. Ele é o dono. A palavra Senhor, pode olhar no dicionário, significa dono. Ele já é o dono de tudo. Mesmo que a pessoa não entregue a vida para Jesus, ele é o dono daquela vida. Deus diz assim: todas as almas são minhas. A alma do Pai e a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são minhas. Ele é teu dono, mesmo que você não entregue a vida para Jesus, ele já é teu dono. A diferença é que, se você fizer como Pedro e reconhecer que ele é o Senhor, então ele vai transformar a tua vida. Vamos ficar todos de pé agora. Nesse momento, Jesus quer pescar. Nesse momento, Jesus quer puxar a rede. Eu estou aqui que nem o Pedro. Eu vibro quando eu vejo os peixes chegando. Eu me emociono quando eu vejo os peixes chegando. Mas Jesus quer pescar, pescar homens, pescar mulheres. Ele mandou essa palavra para você. Ele quer entrar na tua vida agora. Entrar na tua vida com tudo. Ele quer entrar com tudo, se você deixar, lógico. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer deixar Jesus entrar? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Jesus vai entrar com tudo na tua vida. Ele vai entrar com tudo na tua vida. Vamos aplaudir, igreja. Ele vai entrar com tudo na vida dessas pessoas. Vamos aplaudir, vamos nos alegrar. Olha os peixes. Olha os peixes chegando. Oh, glória. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com, sabe aqueles peixes? Atenção, preste atenção agora. Quando Pedro foi puxar a rede cheia de peixes, a rede arrebentava e uns peixinhos escapavam. São os desviados. Esses peixinhos pulando da rede são os desviados. São os afastados. São aqueles que não ficaram na rede. Ai, 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 ai. Jesus quer te pescar de novo. Eu estou aqui para lançar a rede. Você está afastado, afastada? Todos que estão afastados, afastadas ou sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Isso. Peixinho, volta para a rede. Você tinha pulado para o mar é o mundo. Mas Jesus está te trazendo de volta. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Tem mais peixe, vem para cá, tem mais peixe. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Agora, vem cá.
Tem uns peixinhos que estão doentinhos, estão precisando de alimento. Jesus não quer colocar você numa frigideira, não, nem no espeto. Pelo contrário, Ele quer te livrar do fogo e te livrar do espeto. Você que está fraco, fraca na vida espiritual, um peixinho fraquinho, fraquinha, doente, uma peixinha aí fraquinha, vem para cá que nós vamos orar. Quem se sente fraco, vem para cá que nós vamos orar e Jesus vai te fortalecer. O Espírito de Deus vai te fortalecer. Vem para cá. Está se sentindo fraquinho, fraquinha? Vem para cá. Não é para a frigideira nem para o espeto, não. É para te livrar do espeto, é para te livrar da frigideira. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, que você baixa de graça na App Store ou Google Play. E também no podcast João Ribe. Gente, no podcast é muito legal, é só mensagens em áudio. Você digita lá, podcast João Ribe, vai aparecer. Você pode salvar as mensagens para ouvir depois, dá para ouvir no carro. Você tem acesso a um acervo muito grande de mensagens. Mas eu quero falar com você que está ouvindo essa mensagem de alguma maneira. Pela internet, pelo youtube.com/joãoribe, pelo facebook.com/joãoribe. Facebook fez uma coisa bacana agora, não sei se vocês viram. Tem o close caption. Você clica ali e a mensagem vem transcrita no idioma que você quiser. Eu fiquei impressionado. Em qualquer idioma, você clica ali, então vai dar para a gente falar com o mundo todo agora. O pessoal quer saber o que o pastor brasileiro está pregando, é só clicar ali, já vem tudo legendado automático, não é a gente que faz, não, é o Facebook, eu achei maravilhoso isso. Você que está assistindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus, você que está à distância, quer voltar para Jesus, ô peixinho que pulou da rede, volta, 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 isso, agora nós vamos orar. Quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não puder, não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim. A igreja continue de pé, por favor. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua santa palavra e eu quero para mim este mesmo processo que Pedro viveu. Aqui na igreja, eu estou te encontrando, mas eu quero o Senhor nas minhas casas, a casa onde eu moro e a casa também que é o meu corpo. Eu abro agora o meu coração para o Senhor entrar e eu declaro que o Senhor é o meu dono, o meu Senhor, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e não me deixe escapar, não me deixe pular da rede. A partir de agora eu quero estar no rio da vida, que é o Senhor, onde eu encontro vida de verdade e todo o alimento que eu preciso para continuar a minha jornada. Meu Deus da glória, perdoa todos os meus pecados e me dê agora, junto com a salvação, a certeza, a alegria de que o Senhor é o meu dono, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, Espírito, deixa eu orar agora, a igreja vai orar por você. Pai querido e Deus amado, vieram os peixes estão aqui, olha cada peixe bonito. Tem uns peixes pequenininhos, tem uns peixinhos também fraquinhos, doentes, mas todos são lindos, meu Deus. Parecem aqueles peixes coloridos de aquário, são peixes maravilhosos. Toma conta porque são do Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal e abençoa cada uma destas vidas. Dá a bênção da saúde, da vida transbordante,
Dá, junto com o perdão dos pecados, a alegria e a certeza da salvação. Faz uma obra gloriosa. Retira tudo que atrapalha a vida desse peixinho, desta peixinha. Guarda esta vida e livra de todo mal, para que este peixinho não seja devorado por qualquer tubarão. Guarda, meu Deus, esse peixinho dos perigos que há neste mar, que é esse mundo. Protege de todo perigo. Toma conta, porque esta vida é tua. Ela se entregou a ti e declarou diante de todos que o Senhor é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.